Olá, gente, tudo certo com vocês? Eu me chamo Igor Tiburcio e hoje vou falar um pouco sobre aplicações em Python para problemas geoespaciais, hidrogeológicos e de gestão de dados. Esse webinar é mais um webinar da série da Water Services and Technologies de 2020. Bem, o que a gente vai ver hoje? A nossa ideia aqui é passar um pouquinho para vocês sobre a linguagem Python. Então, algumas nuances da linguagem, algumas características dela, por que usar o Python e depois uma breve introdução sobre algumas bibliotecas que ela tem e que provavelmente seriam mais recorrentes no uso se vocês fossem parar para estudá-las agora. Então, depois disso, eu vou mostrar para vocês alguns exemplos que ocorreram, alguns casos de uso dentro da Water Services, na parte de mineração de dados hidroquímicos, na validação de dados ambientais, na manipulação de imagens de satélite, operações com feições geométricas em 3D, integrações com softwares e APIs, e no fim das contas a gente vai fazer uma parte prática que acho que vocês vão curtir. A gente vai gerar algumas superfícies em 3 dimensões a partir de dados de litologia de poços extraídos dos Ciagas. Bem, falando um pouco sobre o Python, ela é uma linguagem de programação, é importante dizer isso. Ela é uma forma de se comunicar com o computador e essa forma é através de códigos. Então, você aprende e escreve estruturas léxicas que aí são interpretadas e essa interpretação gera um resultado que é o resultado que você espera ou não, dependendo de como você programou. Ela é mantida pela Python Software Foundation. Isso é bem legal saber, porque essa linguagem ela não vai desaparecer de hoje para amanhã, porque tem uma instituição por trás dela, uma instituição forte. A Python Software Foundation faz esse trabalho de manutenção dos códigos, atualização, correção de bugs, e isso é bem importante. Ela é uma linguagem interpretada. Eu vou voltar um pouco nesse tópico depois, porque ele traz bastante vantagem para a gente, mas basicamente a gente consegue rodar as coisas em tempo real. Você não precisa compilar um código. Ela é caracterizada como de propósito geral, ou seja, ela não tem um fim específico. Você pode usar ela como ferramenta onde você achar que pode usar. E isso é bem legal porque abriu um leque imenso de usos. Hoje a gente tem aplicações de Python na área da biologia, na área da hidrogeologia, da geologia, na área geoespacial, enfim, uma infinidade de utilizações. Ela possui uma comunidade bem ampla e isso também traz umas coisas bem interessantes, como, por exemplo, uma quantidade imensa de pacotes. Você tem diversos pacotes disponíveis e, além disso, são pacotes de qualidade. Ela é uma linguagem de alto nível e isso significa que essa linguagem ela é muito parecida com a nossa língua. A linguagem ela foi feita em inglês, então ela é muito próxima do inglês e é distante da linguagem de máquina, é uma linguagem de fácil aprendizado. Ele é multiparadigma. O que é o paradigma? Paradigma é uma forma que você enxerga a resolução de um problema. Por exemplo, você pode abordar o problema de forma procedural, por procedimentos, faça tal coisa, depois faça tal coisa. Ou você pode abstrair as coisas que são importantes para a resolução do seu problema e utilizar conceitos de alto nível de abstração, como, por exemplo, orientação a objetos, em que todas as coisas que você trata são objetos que contêm atributos. E isso ajuda tanto a organizar os códigos, como ajuda você a entender melhor seu problema e programar de forma mais organizada. Bem, voltando ao que é uma linguagem interpretada, segundo a Indiana University, uma linguagem interpretada é uma linguagem que produz o resultado de um programa. Ou seja, se você escreve um código, ela vai te dar o resultado instantaneamente. Ela não vai precisar ser compilada, ela pode ser interpretada, como você pode ver na imagem à esquerda. Então ali eu basicamente estou somando dois data frames, duas estruturas semelhantes a uma matriz, em tempo real. Então isso é um código que eu estou escrevendo na hora e está trazendo o resultado para mim na hora. E à direita eu estou escrevendo um script, um editor de texto, para depois rodar esse script ou através do terminal ou através de uma IDE, que é um ambiente de implementação, um ambiente de programação. E por que a gente usa a linguagem Python? Bem, a linguagem Python é uma linguagem de altíssimo grau de aprendizado. Você aprende ela muito facilmente porque ela é muito próxima do inglês. Por isso, ela acabou se tornando uma linguagem bem popular para o ensino de programação. Ainda resta a pergunta, né? Por que a gente utiliza a linguagem se ela é só para aprendizado? Ela não é só para aprendizado. Ela é frequentemente utilizada por profissionais e usada também em grandes empresas e projetos, como eu tenho certeza que a NASA e a Google têm diversos códigos em Python, porque é uma linguagem que ela simplifica muita coisa para você. Você tem um esforço de trabalho muito pequeno para o resultado que você tem. Claro, você acaba perdendo um pouco de esforço computacional, só que existem hoje estratégias de você conseguir contornar esse problema. E segundo a I3E, todas essas observações são segundo a I3E, ela possui uma enorme coleção de bibliotecas
especializadas e de qualidade. Eu vou falar um pouco sobre essas bibliotecas logo em seguida, mas é bacana saber que a comunidade em si gerou muita biblioteca que proporciona recursos de altíssimo nível, como, por exemplo, implementação de códigos de machine learning em poucas linhas de código. Hoje em dia existem pacotes que possibilitem a gente a resolver problemas muito complexos com pouquíssimas linhas e de forma relativamente simples. Bem, eu vou falar um pouquinho agora sobre as principais bibliotecas para abordar problemas tanto hidrogeoquímicos, hidrogeológicos, quanto problemas de gerenciamento de dados no geral. A primeira delas, eu acho que nesse escopo todo, a pioneira, é a NumPy. A NumPy foi criada em 2005, é uma biblioteca para análise de dados matriciais multidimensionais. Então você consegue trabalhar com qualquer coisa matricial de N dimensões. Isso é muito legal, que dá para você trabalhar com, por exemplo, estruturas temporais e trabalhar o tempo como uma dimensão. Então você acaba tendo matrizes bem complexas e podendo trabalhar essas matrizes complexas utilizando o NumPy de forma humanamente inteligível. Eu acho que é uma expressão bem aplicada, humanamente inteligível. Bem, ela oferece larga coleção de funções para manipulação numérica de dados. Isso é bacana porque, por exemplo, você consegue fazer multiplicações matriciais e diversas outras operações algébricas matriciais utilizando o NumPy e operações bem avançadas. Isso possibilita trabalhos, por exemplo, de aprendizado de máquina, onde você utiliza muito dados vetorizados. Isso possibilita um ensino de aprendizado de máquina muito fácil e agiliza muito a solução de problemas. E só por curiosidade, a primeira imagem de um buraco negro foi gerada com base em bibliotecas que utilizavam em seu núcleo os algoritmos do NumPy. Então é bem legal que um pacote desse e todo um trabalho por trás acabou gerando a primeira imagem que a gente tem hoje de um buraco negro. Bem, logo em seguida, quero que vocês conheçam a Pandas. Pandas é uma biblioteca que foi aberta em 2009, ela é mantida pela comunidade Python, é uma biblioteca para análise de dados tabulares, numéricos ou não. O que isso significa? São matrizes de ou duas dimensões ou uma dimensão, ou seja, é uma matriz ou um vetor. E o fato de ser numérico ou não é importante porque a gente consegue trabalhar com objetos lá dentro, como, por exemplo, textos, strings, datas formatadas, diversas outras estruturas de dados. Ela também oferece estruturas de operação para manipular tabelas numéricas e séries temporais. Bem, ela utiliza o conceito de data frame e séries. Data frame é basicamente uma tabela de duas dimensões e séries é um vetor. Ela possui implementação para a importação de dados de diversas fontes. O que isso significa? Que você consegue importar diretamente no Python para dentro do Excel, com diversas abas e com a complexidade que for. Entrando já na parte de dados georreferenciados, a gente tem uma série de bibliotecas também que auxiliam esses trabalhos. E as que eu tive contato, que eu trabalho, uma delas é a GeoPandas. Ela é mantida pela comunidade Python e é uma biblioteca de manipulação de feições georreferenciadas vetorizadas. Ela oferece estruturas de manipulação geométrica e gerenciamento de projeções. Então você consegue fazer operações como união, intersecção e coisas do gênero. Muitas outras opções. Muitas outras mesmo. É bem completo. E ela também utiliza o conceito de data frame e séries, porque ela foi implementada em cima do Pandas. Então, se você conhece o Pandas, se você conhece o NumPy, você automaticamente tem maior facilidade de mexer com GeoPandas. E possui implementação para importação de diversos tipos de arquivo. Então você consegue importar tanto shapefile quanto de outros arquivos referenciados. Nessa mesma linha, mas para rasters, a gente tem o Rasterio, que também é mantido pela comunidade Python, oferece estruturas para manipulações geométricas dos rasters e acesso às informações do raster, de bandas e o que for necessário, projeção, por exemplo. Ela permite execução concorrente paralela. Bem, se a gente olhar rápido, isso não parece muita coisa, mas quando você está tratando com dados realmente complexos, com muitos detalhes, dados com precisões altas ou grandes escalas de dados, ter uma computação paralela auxilia e muito na obtenção do resultado porque ela diminui o tempo de processamento. Então, isso é um fator crucial. Executar processamento paralelo concorrente em raster é algo importantíssimo, assim, ainda mais quando você precisa fazer interpolações e assim por diante. E ela possui implementação para importação de dados de diversos tipos, assim como o GeoPandas trazia shapefiles e alguns outros arquivos diretamente para o Python. O Rasterio você consegue trabalhar com GeoTIFF, por exemplo, que é um formato bastante conhecido. Além disso, trabalhar com essas ferramentas é bem legal, porque você consegue trazer e criar seus próprios métodos para tratamento de dados. Então você consegue aplicar funções diretamente em cada um dos dados, você consegue criar o seu próprio tipo de interpolação com os critérios que você achar melhor e você acaba aprendendo mais sobre essas operações. Então, além de ser algo que você consegue documentar, você aprende com o processo
e você consegue aplicar coisas que são relativamente novas e não foram implementadas ainda. Como, por exemplo, um artigo que lhe chamou a atenção de interpolação, lançado recentemente, você pode fazer essa aplicação diretamente no código. E por último, mas não menos importante, na parte de pacotes, a gente tem o Matplotlib. O Matplotlib, ele é uma biblioteca de exibição de dados através de gráficos. Ela é mantida pela NumFocus, é uma iniciativa bem legal, e ela oferece diversos tipos de formatação, de gráfico avançada, desde dispersão até heatmap e assim por diante. Ela também possui muitas opções, dá para fazer muita coisa avançada com o Matplotlib, e também é algo que você precisa sentar e estudar, porque é bastante complexo. Claro, é simples se você quiser que seja simples, mas também é complexo se você quer que seja complexo. Então essa possibilidade de trabalhar nos dois extremos é incrível. Bem, partindo agora para os casos de uso, eu vou começar falando sobre um caso que aconteceu recentemente de mineração de dados. Nós recebemos diversos arquivos em PDF de dados tabulares e análises químicas de laboratórios. Bem, a gente precisava olhar cada um desses dados e colocar no nosso formato, o formato de tabela que a gente tinha estipulado, passar para o Excel. Só que eram 238 arquivos no total. Tudo bem, uma equipe dá conta. Só que tinha mais de uma página por arquivo e era uma questão de dezenas de páginas por arquivo. Aí a coisa começou a ficar mais complicada. E os relatórios eles estavam em padrões diferentes, o que também dificultava a análise da dimensão do trabalho que a gente teria com tudo isso. Mas a gente foi lá e fez. A primeira coisa que a gente fez, na verdade, foi parar para analisar os arquivos, estimar as complexidades e planejar uma execução. Então a gente sentou, olhou assim, tem tantos arquivos, esses arquivos aparentemente têm tantos padrões, esses padrões, alguns deles têm as informações que a gente quer, alguns não têm as informações que a gente quer, vale a pena implementar um código para esse e não vale para esse, e depois a gente planeja a execução. Bem, acho que eu consigo fazer isso aqui em 2 semanas. E aí a gente parou, sentou e começou a executar os trabalhos, né? Então, poucas planilhas, 2 ou 3, na verdade acho que foram um pouco mais que isso, mas como eram poucos dados, a gente acabou não modelando, não criando um modelo para ela. Mas basicamente foi o seguinte, a gente dividiu os arquivos em padrões, então nesse caso foram 4 padrões, 5 no total, no caso, mas eu expulso aqui 4 padrões. Desses 4 padrões, a gente desenvolveu um modelo para cada padrão. A gente programou um código que extraía as tabelas da planilha. Através da extração, a gente minerava os dados extraídos, que vinha com bastante ruído, tem seus problemas técnicos, nunca vem bonitinho, né? E a partir daí a gente ia lá e formatava os dados, lapidava os dados, fazia algumas modificações e adequações e exportava. Bem, com o modelo feito para cada padrão, a gente ia lá, rodava o modelo. Não saiu da forma que a gente queria, ou saiu, sei lá, a gente gostaria que tivesse uma divisão por vírgulas, não por pontos, em dados de um certo tipo. A gente ia lá e analisava, modificava o modelo e testava de novo. Deu certo? Beleza. Não deu errado, a gente analisava, modificava o modelo e testava de novo. Até chegar num resultado que agradasse ao nosso gosto. Bem, antes de tratar a questão do tempo, né, quanto tempo demorou e quanto tempo demoraria se fosse manual, tudo manual, eu quero mostrar um pouquinho dos pacotes que eu utilizei para fazer esse tipo de trabalho. Para extrair os dados de PDF, eu acredito que isso seja muito útil para vocês, em algum momento da vida de vocês trabalhando como geólogos, engenheiros, é um pacote Camelot. Ele é um pacote não muito popular, eu não coloquei lá em cima justamente porque o uso não é frequente, mas quando existe a necessidade, ele é muito necessário. E é um pacote incrível, que você consegue extrair dados tabulares de PDFs. Para análise de dados e mineração, eu utilizei o Pandas com algumas expressões regulares, que basicamente são formas de expressar padrões e encontrar esses padrões em textos, em strings. Nesse caso que vocês estão vendo aqui, essa aqui de baixo, ela filtra só e-mails. Alguma coisa que tem alguma coisa, arroba alguma outra coisa, ponto, alguma outra coisa. Agora sim, passando para a questão de tempos, horas de trabalho e esses pormenores, que são bem relevantes, né? Foram, no fim das contas, 65 mil registros obtidos pré-formatados. Bastante coisa, né? Só que o que gritou mesmo foi a diferença do trabalho manual para o trabalho em Python. A gente teve que trabalhar, como eu falei antes, alguns trabalhos, a gente teve que fazer a mineração dos dados em algumas desses padrões manualmente. Não foram muitos arquivos, mas a gente fez. A gente conseguiu ter uma noção de quantos registros foram obtidos de forma manual e pelo Python, proporcionalmente assim. E fazendo os cálculos, nós levaríamos mais ou menos pouco mais de 1.700 horas de trabalho para extrair essa mesma quantidade de dados manualmente. Então, é uma quantidade absurda de tempo. Enquanto programando o script, o tempo de implementação e extração dos dados demorou menos de 100 horas. Bem menos de 100 horas. Então, no fim das contas, a gente acabou salvando 1.600 horas de trabalho
nessa brincadeira toda. E, claro, tem toda a questão também de pessoas trabalhando, se fosse fazer manualmente, né, pessoas trabalhando, pessoas qualificadas trabalhando uma função de extração de dado que deveria ser algo simples de copiar, colar, sem necessidade, né? Então essa automatização ela trouxe bastante vantagem justamente porque essas pessoas com possibilidade de trabalhar com outras coisas, outras demandas, pudessem exercer o tempo em outras demandas e economizar tempo e ganhar produtividade. Outro caso legal foi a validação de alguns dados ambientais que a gente recebia de laboratórios. Bem, como é que funcionava o caso? A gente recebia diversas planilhas de laboratórios com dados padronizados semanalmente. E a gente precisava validar uma série de critérios que envolviam a análise de unicidade, que é saber se um elemento de texto ou diversos elementos de texto juntos eram únicos, análise de unidades dos padrões. Então, assim, a gente tinha, por exemplo, nitrato de amônio. A unidade é o quê? Miligrama por litro, mol por litro, enfim. Fazer essa análise, checar o tipo de dado, se o dado ele foi colocado como qualitativo e realmente foi preenchido como qualitativo, com valor tipo ausente e presente, se os padrões que a empresa trouxe para a gente estavam adequados com os padrões que a gente pediu que ela trouxesse. Essa foi outra coisa colocada em pauta. E a checagem se os campos haviam sido preenchidos corretamente. Bem, esse é um exemplo de tabela que a gente recebia, claro, tinham mais dados, tinham outras abas, mas basicamente a parte mais pesada dos modelos, digamos, estava aqui. A gente, por exemplo, tinha que fazer a verificação se esses três valores juntos eram únicos. Então, isso era uma coisa que a gente tinha que fazer. Outra coisa, por exemplo, aqui, a gente recebeu um dado quantitativo, só que ele tem um menor que. Então, a gente tinha que dividir esse dado quantitativo, a gente tinha que verificar se isso foi feito, na verdade, se o fator qualitativo, o menor que tinha sido colocado no campo qualificador, e o numérico tinha sido colocado nos campos corretos, aqui e aqui. Além disso, a gente precisava verificar se o grupo estava correto, se, por exemplo, esse grupo outros existia realmente no padrão que a gente tem, se o parâmetro ele estava correto de acordo com o nosso padrão, se essas unidades aqui elas eram iguais ou na verdade não eram iguais, se a unidade estava de acordo com a unidade que a gente pediu para ele estar, para o laboratório trazer para a gente, se o resultado numérico convertido ele estava correto de acordo com a unidade. Então, era uma série de verificações que a gente tinha que fazer. No fim das contas, o primeiro produto exportava uma planilha com os mesmos dados, a gente não mexia nos dados, mas a gente indicava o que estava errado. Por exemplo, tudo que está em vermelho aqui, no caso, tinha alguma inadequação. E a gente também colocava alguns comentários para indicar para a pessoa, olha só, tal coisa aconteceu porque, nesse caso aqui, o resultado qualitativo não estava correto. Tinha um resultado numérico, mas na verdade o campo que ele preencheu lá de parâmetro era um parâmetro qualitativo. Ou ele mudava o parâmetro, ou ele mudava o resultado, que era para dar ausente ou presente. Bem, de novo, os detalhes mais específicos para esse caso, os detalhes de implementação. Análise e tratamento de dados das planilhas, eu utilizei o Pandas e o NumPy concomitantemente. E para estilizar as planilhas, deixar elas bonitinhas daquela forma vermelhinho e tal, para indicar os erros, eu usei o OpenPyXL integrado ao Pandas. Existe essa integração nativa já, o que é bem bacana. Alguns arquivos estavam compactados, então para facilitar a vida de quem fosse analisar, a gente colocou um módulo de extração de arquivos em zip se eles estivessem zipados. E também, de novo, as expressões regulares que estão sempre aí para ajudar a gente. Além disso, um diferencial desse projeto, que depois foi sendo aprimorado em outros, foi a primeira interface gráfica, o primeiro protótipo de interface gráfica para facilitar a vida de quem estava utilizando o script, através do pacote Kinter, que é um pacote nativo do Python. Os produtos foram, primeiro, esse notebook que vocês estão vendo se mexer aqui no lado esquerdo. Ele continha toda a metodologia de análise, ou seja, a gente documentou tudo que estava sendo feito para não perder nenhum detalhe, e o código ficava junto também. Então, o Python também tem essas questões, assim, você consegue colocar código junto com texto para facilitar a didática do algoritmo. Se você abordando, por exemplo, um algoritmo super complexo, você pode colocar um texto e ir explicando passo a passo o que cada trecho do seu código faz. Isso é incrível. E foi isso que a gente fez de início. Só que a gente queria mais facilidade ainda para rodar. Então, isso exige que você está no ambiente de programação, que todo mundo tenha, ou que esse código seja disponível num servidor de códigos, né? E naquele momento a gente preferiu criar uma interface gráfica para que a pessoa só pudesse receber os dados, importava lá e clicava em validar, validava todos os dados e saía, os dados prontinhos. Então, a gente acabou criando essa interface gráfica aqui, que é bem simplesinha, mas facilitou bastante a vida de quem está usando. Isso é outra coisa que o Python proporciona também, você consegue criar executáveis com ele. Apesar de não ser uma linguagem compilada, você pode criar executáveis para facilitar a vida de quem for usar. De novo, as observações. O esforço semanal de análise era de mais ou menos 4 a 6 horas e virou alguns segundos. Então, além de ter todo o processo documentado, a gente conseguiu agilizar e muito o processo. E, além disso, eliminou possíveis erros humanos na validação. Então,
Erros humanos acontecem, é normal acontecer erros humanos. Mas eliminar eles é uma coisa que é interessante, é bem bacana. E a gente conseguiu fazer isso a partir do código Python. Bem, agora entrando na parte de dados georreferenciados, eu vou mostrar para vocês um estudo de caso que a gente acabou fazendo, a gente acabou tendo que trabalhar, relacionada a tratamento de um raster. É uma série histórica de rasters. A gente tinha uma série histórica obtida do satélite Sentinel-2 e a gente queria extrair algumas informações de dali. Primeiro a gente parou e tratou os dados. A gente aceitou, analisou os dados e verificou se existia um outlier, não e tal. Gerou as médias para o período e calculou o Left Area Index a partir do NDVI, também calculado a partir do raster que a gente tinha das médias, né? Do Sentinel-2. Perfeito. A implementação foi feita, nesse caso, utilizando o rasterio com o Pandas e o NumPy. Então foram só esses 3 pacotes, mas isso não quer dizer que foi simples de ser feito. E o resultado foi a imagem do satélite, já processada, já tratada e pronta para uso. Bem, umas coisas que eu acho bem legais deixar frisado aqui, porque hoje a gente tem bastante ferramenta para trabalhar com GIS. A gente tem o QGIS, a gente tem o ArcGIS e outros softwares de tratamento de imagens. Só que nem todos permitem que a gente possa processar os dados de forma paralela, e isso é um ganho de performance muito legal. No caso dos rasters, o rasterio ele permite que a gente possa processar imagens utilizando paralelismo. Então você consegue utilizar, se você, por exemplo, tem uma máquina boa com 2, 3, 4, 8, 16 núcleos, seja lá quantos forem, isso permite que você consiga aumentar em muita velocidade da obtenção do seu resultado do raster. Então é uma observação que eu queria deixar bem frisada aqui. E, além disso, ela proporciona flexibilidade na análise, tratamento e processamento de dados georreferenciados. Nesse caso específico, a gente utilizou fórmulas que são consolidadas na literatura, né, para encontrar o lie index. Mas se você quisesse, por exemplo, aplicar um método que não foi implementado ou ainda foi acabado de publicar, você conseguiria fazer esse tipo de implementação e conseguiria rodar no seu algoritmo em Python, suas figuras. Então você consegue aplicar métodos dessa forma. E você consegue também usar bibliotecas já existentes com métodos de interpolação avançados para utilizar isso no processamento de imagens. Isso abre muito o leque de análise de dados, análise de rasters, análise de dados de satélite, abre imensamente, é bem legal. Um outro caso foi a necessidade de operações com feições geométricas em 3D. A gente precisava, na época, fazer uma modelagem utilizando o Visual Mod Flow. E precisávamos também entender, dado uma série de dados temporais, quando pontos em 3D interceptavam um determinado polígono de uma malha retangular. É uma malha semelhante à que vocês conseguem ver à direita aqui. Os pontos foram dispostos em arquivos TXT com XYZ e a malha foi dada em shapefile. Para essa implementação eu usei só um pacote, eu utilizei o GeoPandas, mas eu coloquei o caso aqui porque ele é bem interessante. Como resultado, a gente conseguiu criar uma planilha descritiva contendo o ano de ativação de cada célula da malha. Quando uma célula da malha ela era ocupada, automaticamente o ano atribuído àqueles pontos ele era vinculado à célula. E a gente exportou uma planilha com esses dados. Uma coisa bem bacana nesse processo é que, assim, nesse caso, o trabalho, se fosse feito manualmente, ele demoraria o mesmo tempo para ser feito, talvez um pouco mais, um pouco menos, dependendo de quem está fazendo, mas se fosse feito utilizando planilhas, software de planilhas. Só que a grande vantagem foi que a gente tornou o processo reproduzível, ou seja, qualquer tipo de erro que acontecesse, a gente conseguia reproduzir de novo em poucos minutos, além de minimizar o erro humano, como eu já tinha comentado em outros casos anteriormente. Então o algoritmo processava todos os dados em menos de 15 minutos. Aconteceu que logo em seguida a gente precisou mudar a malha, e se eu tivesse feito o trabalho em planilha, a gente teria um problema, porque o projeto estava perto da deadline. Então teríamos que fazer alguns esforços extras. Por fim, é uma motivação para vocês aprenderem e se instigarem a estudar um pouco mais linguagem de programação como ferramenta, é que diversos softwares são estendidos pela linguagem Python, como por exemplo o MySQL, o FreeFlow, o ModFlow, o ArcGIS, o Power BI e o próprio QGIS. Então você consegue, a partir desses softwares, automatizar diversas funções e até utilizar técnicas avançadas, como Machine Learning e Deep Learning, como para processar, analisar os dados. E isso contribui muito para a análise, que abre um leque infinito de possibilidades. Bem, pessoal, agora a gente vai para uma parte prática. Bem, preparei um notebook para a gente tratar de um problema aqui e exercitar um pouquinho a nossa capacidade de analisar dados e mexer com os códigos em Python. A gente tem um dataset, do Ciagas com diversas litologias e a gente vai, a partir dessas litologias, criar litologias e cotas dos poços e coordenadas geográficas. A gente vai obter uma coleção de superfícies de poços
para o município de Chapecó. A gente vai englobar nessa brincadeira toda alguns passos que eu tinha mencionado durante o webinar, que é a importação de arquivo XLSX, que é o nosso dataset do Ciagas. A gente vai analisar, filtrar e organizar os dados de algumas formas aqui e organizar as matrizes coordenadas para exibir em 3D e depois filtrar para cada tipo litológico para finalmente triangularizar os pontos, a nuvem de pontos e gerar um 3D. O primeiro passo é a gente entender quais são as bibliotecas que a gente vai precisar, né? A gente vai tratar esses dados com o Pandas, com o Py. O Seaborn, eu não falei para vocês, mas o Seaborn ele implementa o Matplotlib, é uma ferramenta bem legal também. GeoPandas, o Matplotlib, PyVista, que é para exibição em 3D, o Vue, para exibir as feições 3D geradas pelo PyVista, e o Shapely, para a gente criar pontos e fazer uma nuvem de pontos georreferenciados. Vamos lá, o primeiro passo aqui, vamos executar esse código para importar todas as bibliotecas. Fechou. Gente, essa função, eu tive que fazer ela aqui, e eu vou explicar depois para vocês exatamente o que ela faz, tá? Mas mais pra frente eu detalho certinho. Então, por enquanto, ignorem que ela existe. O primeiro passo que a gente vai fazer é importar a nossa planilha, o nosso dataset. A gente vai fazer isso agora e colocar as duas abas que a gente vai utilizar nesse código, que são as abas da planilha, no caso, né? Em duas variáveis diferentes. A planilha DF gerais, dados gerais e litologia. É importante frisar que nesse webinar eu não vou entrar em detalhes no código, vocês podem anotar para fazer perguntas depois, mas o objetivo aqui é mostrar um pouquinho do potencial e como é que é a plataforma de programação, uma das, né? Plataformas de programação. Vamos rodar, vamos lá, quando você tiver redondinho preto, significa que está carregando. Pronto, fechou? Vamos verificar os nossos dados. Então essa aqui é a cara dos dados gerais, com o nome, o código Ciagas, que é o ID, né? E alguns outros dados, além de código do terreno que a gente vai utilizar, UTM Norte-Sul e Leste-Oeste. A gente já sabe a projeção, tá? A projeção dessa planilha aqui é Siligas 2022S. Então a gente já tem isso dado. Isso é uma coisa que a gente já sabe. Legal. E agora a gente vai verificar qual o tamanho dessa planilha aqui. Ela tem 1.135 linhas por 19 colunas. Então, tudo bem. Essas aqui são todas as colunas, mas a gente não precisa se ater a elas, que a gente só vai utilizar algumas dos dados gerais. De litologia, vamos lá. Vamos entender um pouquinho como é que é essa planilha de litologia. Bem, ela também tem um nome, ou seja, são dois campos que as duas têm em comum, só que vocês podem perceber que ele está duplicado aqui. Isso acontece porque a gente tem as litologias listadas, e essa litologia ela é listada de acordo com a profundidade dela, de tantos metros até tantos metros. Nesse caso aqui do solo argiloso, de 0 metros a 8 metros. Basalto de 8 a 15, de 15 a 54 e assim vai. Percebam que a gente tem basalto repetido diversas vezes porque a descrição é diferente. E é justamente isso que a gente vai acabar tratando depois. Por hora, vamos ter só a análise desses campos aqui. A gente também tem aqui as fontes de dados, o responsável do cadastro, que é a Water Services, somos nós, e um comentário nulo, que ficou com o campo not a number. Vou rodar esse código e a nossa planilha aqui tem, consequentemente, né, pelo fato de ter mais dados duplicados aqui de nome, a gente tem 2.837 linhas e 8 colunas. Bacana. O que a gente vai fazer agora é, a partir dos dados de UTM Norte-Sul e Leste-Oeste por cada nome, então a gente tem um identificador único nome, certo? Isso aqui é único, aqui só esse poço tem esse nome, e tem uma localização e cota específicas. Então a gente vai pegar, a partir da planilha de dados gerais, utilizando o nome como chave e UTM Norte-Sul como valor, UTM Leste-Oeste como valor, cota terreno como valor, a gente vai criar um dicionário, que é uma estrutura que faz exatamente isso. É uma chave e um valor. Chave, valor. No caso, a nossa chave vai ser o nome e o valor vai ser uma coordenada ou uma cota. Aqui a gente fez isso para cada uma das coordenadas do TM, norte, sul, leste, oeste, e também para a cota de terreno. Então, a partir daqui, a gente tem um dicionário para cada um desses campos, com o nome que indica o UTM norte-sul, nome que indica o UTM leste-oeste, e com o nome que indica uma cota do terreno norte-sul. O que a gente vai fazer agora é unificar essas informações no data frame de litologia. Então a gente vai pegar, a partir dos nomes que foram descritos no campo nome de litologia, a gente vai mapear os dicionários para pegar os valores correspondentes àquele nome e colocar no campo UTM norte-sul da planilha do data frame de litologia. Respectivamente a mesma coisa para UTM leste-oeste e cota do terreno. Vamos rodar esse código e vamos verificar como ficou. A gente tem aqui, então, o UTM Norte-Sul, Leste-Oeste e a cota do terreno devidamente colocadas no local correto para cada tipo de poço, para cada nome de poço. Então, fechou, era o que a gente queria. Agora a gente vai fazer aquilo que é aquela função que eu falei para vocês ignorarem, vai fazer. A gente, como vocês poderão observar, tem 1, 2, 3, 4 registros de basalto repetidos aqui. Isso para a gente não é algo útil, tá? Nesse caso, para esse problema específico, para esse webinar, a gente vai desconsiderar a descrição, as variações de descrição,
e vai considerar só o tipo da litologia que foi descrita em litologia para formar superfícies. Ou seja, para a gente é útil, seria muito útil se tivesse, ao invés de 4 linhas descrevendo essas unidades aqui com o mesmo campo basalto, tivesse só para cada poço uma linha para cada tipo de litologia de até. Então, nesse caso, ficaria nossa ideia que tivesse esse poço com 0 a 8 de solo argiloso e de 8 a 73 de basalto, numa linha só. E é isso que esse método faz, ele agrupa as litologias. Ele tem alguns repetidores for lá dentro, então talvez demore alguns segundos, não vai ser tão instantâneo assim. Enquanto isso a gente bate um papo, né? Depois disso a gente vai acabar fazendo uma filtragem para tirar alguns campos que não vamos utilizar, como por exemplo fonte de dados responsável pelo cadastro, comentários. A gente vai tirar essas informações daqui, e descrição também. A gente vai tirar essas informações e vai deixar só nome, de até, UTM norte sul, leste oeste e cota do terreno. Pronto, aqui a gente tem a nossa planilha finalmente filtrada aqui com as litologias simplificadas. Confie em mim, o método funcionou e essa planilha agora está correta, tá? A gente não tem nenhum bug ou alguma coisa assim. Vamos partir dessa premissa, beleza? Confie em mim. Como eu falei antes, a gente vai filtrar agora e tirar os dados de descrição, fontes de dados responsáveis do cadastro e comentários. Essas colunas para a gente no momento são completamente dispensáveis, então vamos acabar com elas. Perfeito, agora a gente tem um data frame sintético para o que a gente precisa. A gente tem um nome, DAT, litologia, as coordenadas geográficas e a cota do terreno. Então vamos agora começar a analisar esses dados, verificar se existem furos nos dados, como é que é a distribuição deles, e a gente vai utilizar para observar se existem valores nulos em alguns dados, um heatmap do Seaborn, como vocês conseguem ver aqui, com o tema villages. Vamos lá. Como vocês podem ver aqui, a gente tem algumas cotas do terreno que estão vazias. 1, 2, 3, 4. 4 valores de cota que estão vazios. Para esse problema específico, a gente não tem como checar essas cotas, não tem como verificar se a gente consegue de outra forma. Então, vamos excluir os pontos que não tem cota do terreno. Basicamente, a gente vai deletar os nulos. Como a gente pode ver agora, a gente não tem mais valores de cota de terreno nulo, então tá tudo certo. É isso que a gente queria. Fechou. Vamos então dar uma olhadinha agora na distribuição de dados. Para hoje, a gente vai olhar só a cota do terreno como um exemplo de dado que a gente poderia verificar a distribuição. Certo? Espacialmente a gente acaba vendo em 2 dimensões uma distribuição com valores, o valor do meio sendo perto de 600 e numa distribuição de 300 a 800. Aparentemente é uma distribuição normal, mas vamos ver melhor já. Aqui a gente tem os detalhes numéricos, né, de desvio padrão, a média, nesse caso é a média, e aqui o segundo quartil, que é esse valor aqui, né, cravado 582 metros. Perfeito. Agora vamos dar uma olhada mais detalhadamente nessa distribuição. Bem, em termos de frequência, tem muito mais valores entre 600, quer dizer, proporcionalmente entre cada um, se a gente fosse categorizar a cada 100, né, tem muito mais valores concentrados em 600 e 700 do que nas outras classes. Mas tá tudo dentro do que a gente imaginaria, porque o Planalto lá do Chapecó tem mais ou menos 600 metros de altitude e tal, tirando alguns casos, é claro, nos extremos. Beleza, agora, o que a gente vai fazer nesse momento é pegar os municípios e importar os municípios de Santa Catarina a partir de um shapefile utilizando GeoPandas. Então vamos lá. Temos aqui os municípios coloridos bonitinhos e aqui uma amostra de como é a tabela de atributos desses municípios. Com o nome do município, o código do município. E a geometria, claro. A geometria que seria cada um desses polígonos aqui. Agora a gente vai importar os pontos e criar pontos georreferenciados a partir da coordenada UTM e da cota. No caso, vão ser pontos em 3D. O que a gente vai fazer com a cota? Para a gente ter uma noção qual é a parte superficial de cada litologia, onde inicia, né, para criar essa superfície, a gente vai pegar a cota do terreno e vai subtrair da cota D. Qual é a profundidade inicial daquela litologia. Então, a gente vai ter só a parte superior da litologia. Vamos rodar o código. Belezura, a gente tem aqui os pontos com essas coordenadas e a subtração correu certinho, olha só, 782 menos 2, a gente tem 780. Latitude e longitude também conferem aqui. Por que está invertido, ao invés de latitude e longitude, né? Porque aqui a gente chega como x, y e z, tá? Então, não estranhe muito isso não. Tá bem, agora a gente vai adicionar esses pontos a um Geodata Frame, para conseguir utilizar todos os recursos que o GeoPandas oferece para a gente. Como, por exemplo, o clipe que a gente vai usar futuramente, que é cortar ali, cortar as geometrias. A gente já sabe que a projeção é Sirigas 2022S, então a gente vai setar ela aqui e as geometrias estão no campo coordenadas. Então é isso aí, vamos tocar o barco. Pronto, temos agora uma nuvem de pontos. A gente está observando ela em 2D, mas acreditem, ela tem um ponto Z e é esse aqui. Bem, o que a gente vai fazer agora?
a gente vai colocar as duas projeções juntas, né? O mapa e os pontos. Só vamos exibir isso aí, então. Para vocês terem uma noção de para a gente ter uma noção, analisar, né, como estão distribuídos espacialmente nos municípios. Então a gente tem esse central aqui, que é o município de Chapecó, e esse aqui é a nuvem de pontos. A gente vai pegar só todos os pontos que estão em Chapecó, que é a nossa área de estudo. Então a gente vai ignorar, simplesmente ignorar todos os outros. Talvez, se a gente fosse ser bem crítico, a gente fosse fazer uma interpolação, mais pontos perto, como por exemplo aqui, aumentaria a precisão. Então se a gente estivesse trabalhando com a área de Chapecó só nesse canto aqui, valeria a pena pegar um pouco mais de pontos para a gente ter uma noção mais realista da distribuição. Mas não é o caso. A gente vai só pegar os pontos que estão dentro do município de Chapecó. Então, filtrando aqui os municípios de Chapecó, o município de Chapecó, nessa feição, nessa geometria, e depois a gente vai cortar com o GeoPandas o município, né? Setando também aqui a coordenada, o CRS, para a sigla 2022S. E vamos mostrar agora o resultado. Aqui está a Chapecó, e dentro temos os pontos, tudo ok. Eu acho que agora a parte mais bacana, a gente vai plotar as feições litológicas em 3D, então utilizando triangulação. A primeira coisa para a gente fazer isso aí é ter uma noção de quantos pontos tem para cada tipo de litologia. Por quê? Bem, o nome do método é triangulação, então a gente precisa ter pelo menos 3 pontos para conseguir fazer uma superfície. Quando a gente tem litologias com menos de 3 pontos, isso não é válido. E como vocês conseguem observar aqui, a gente tem várias litologias com menos de 3 pontos. A gente vai, para fins desse estudo, a gente vai deletar todas as litologias com menos de 3 pontos. Perfeito? Vamos lá então. Perfeito. Conseguimos fazer aqui excluir, né, através da filtragem. Só tem mais uma coisa que a gente vai fazer aqui para deixar esse dataframe um pouquinho mais ajeitado. A gente vai unir solo, argiloso e solo. Para o nosso fim, isso é razoável. Então não tem problema a gente unificar os dois. Para o nosso fim, tá, gente? Bem, aqui as litologias simplificadas já, em 5 classes no total. E a gente agora vai separar os pontos x, y e z, as coordenadas x, y e z, para transformar numa matriz do NumPy. O NumPy tem uma própria estrutura de dados de arrays, para a gente conseguir expressar matrizes n-dimensionais. Para conseguir fazer isso, a gente vai criar 3 colunas diferentes, uma coluna com os valores de x, outra coluna com os valores y e outras colunas com valores z. Por que isso? Porque a gente consegue exportar essas feições para um array NumPy mais facilmente se fizer dessa forma através do Pandas. Tá? Então, basicamente porque é mais fácil. A gente tem aqui x, y e z separadinhos, bonitinhos, a partir das coordenadas dos pontos. E agora a gente vai filtrar cada um desses pontos de acordo com a litologia que ela tem. Vamos fazer isso então. Bem feito, carregou agora. E finalmente vamos observar o nosso resultado. Quais são as feições litológicas? Com suspense. Pronto, temos aqui as feições litológicas. Bem, a nossa análise foi bastante simples, né? A gente está trabalhando com triangulação, então as superfícies não ficam tão lindas assim, a não ser que a gente tivesse uma quantidade grotesca de amostras, mas dá para ter uma noção legal. E acho que o resultado ficou bacana também. A gente conseguir enxergar um relevo de diversos tipos de rochas diferentes através de polígonos diferentes. Vamos mostrar aqui então cada coisa, né? A gente tem essa parte de sol, toda essa parte roxinha é representada como sol. Deixa eu botar aqui os eixos para ficar mais fácil para a gente enxergar. Então, basicamente, aqui é X, né? Leste-oeste, norte-sul e o Z, né? Não tem muita coisa alta aqui, não dá para ver exatamente montanhas, e é característico isso, né? Mas vocês podem ver também que a gente tem bastante exposição de basalto. A gente tem bastante basalto exposto aqui nessa região das nossas interpretações do modelo. Então, basicamente é isso, gente. Essa parte que eu queria mostrar para vocês prática, né? E espero que vocês tenham curtido. Vocês veem que é uma coisa bem acessível e é muito flexível. Você pode fazer o que você quiser. Você só tem que ter uma noção e um domínio razoável dos métodos que você vai utilizar para chegar nos resultados. A gente poderia muito bem, ao invés de usar a triangulação de Delaunay, ter feito uma interpolação mais avançada, com krigagem, e ter trabalhado melhor cada uma das superfícies para criar não só uma superfície, mas uma superfície com profundidade, né? Então a gente teria realmente uma camada, simular uma feição geológica, um tipo geológico. Né? E é isso aí, gente. Existem outras ferramentas avançadas de geologia para ser utilizadas no Python, só que o uso demonstrativo era um pouco mais demorado, então eu preferi utilizar o PyVista. Eu acho que valeu a pena, foi bacana. Se vocês tiverem interesse depois, eu estou disponível para trocar uma ideia. Caso vocês queiram também, vocês conseguem me procurar e me encontrar nesse e-mail igor.tiburcio@waterservicestack.com, ou também, se vocês tiverem interesse nos trabalhos da empresa, que a gente faz, até pelos softwares que a gente comercializa, vocês podem entrar em contato @waterservicestack.com. E muito obrigado por terem ficado com a gente até esse horário e abrimos para dúvidas.